E aí, você conhece quadrinhos em que o super-homem ele é comunista? Pô, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa lidinha do saber. Lembre que hoje a gente vai de quadrinhos aí, mas é claro, antes de a gente continuar, pô, se você ainda não curtiu o vídeo, já curte já agora, também se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Compartilhe o canal com a galera e também deixe os seus comentários aí no final, pô, eu quero ver, quero saber o que você tá achando do canal. E hoje a gente vai dar uma analisada aí nesses quadrinhos muito louco chamado Superman Entre a Foice e o Martelo, lembrando que também faz parte da minha gibiteca aí, na minha biblioteca de quadrinhos, como você preferir, certo? Diretamente então da biblioteca da gibiteca do Prof. Elvis para vocês. Lembrando esses quadrinhos aí do Mark Millar, né, o roteirista então. Também aí você tem dois, né, desenhistas, tem o desenhista Dave Johnson, que é o desenhista da primeira parte, e o outro desenhista que é Kilian Plunkett, na segunda parte. Muito interessante aí também, porque a história, né, do Entre a Foice e o Martelo justamente representa pra gente aquela ideia de uma realidade alternativa que se, né, tô pegando minha colinha aqui, que se ao invés do, né, super-homem lá, do Kal-El, fugido lá de Krypton, né, chegasse ao invés nos Estados Unidos e tivesse virado o super-homem que a gente, né, todo conhece, aí já todo mundo conhece, e ele tivesse chegado lá na União Soviética, né, em pleno aí, regime socialista soviético do Joseph Stalin. Então essa história, será que o Superman ele seria corrompido por essa questão aí de uma ditadura socialista à esquerda, né? Em comparação também com, é claro, né, aquela visão capitalista toda aí que os Estados Unidos e o próprio Super-Homem representa, né? Se a gente for analisar, além aquela coisa que se fala, né, da torta de maçã, né, de outras American Pie lá, de outras tradições como Mickey Mouse e tal, Super-Homem é uma tradição, né, extremamente estadunidense, se a gente for falar. Também as próprias cores, né, que ele utiliza no seu uniforme, o azul, o vermelho, o branco predominantes, mas principalmente, né, seria um alienígena aí que chegou e foi adotado por dois fazendeiros lá dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, e aí ele, né, teve importantes valores éticos, morais sendo desenvolvidos. E se ele tivesse sido criado em outras situações? O que é interessante é que em nenhum momento aqui, né, os quadrinhos colocam essa coisa de que o super-homem teria virado um tirano e tal, mas a ideia também de que ele teria um senso de justiça também desenvolvido por conta desse contato com a luta do proletário e tudo mais. Para você aí, né, também interessante algumas referências que aparecem aqui, não vou ler rapidinho para vocês, né, como está aqui, ó, Superman, um estranho visitante vindo de outro mundo com a capacidade de mudar o curso de poderosos rios, entortar aço com as mãos e que, como campeão do proletariado, luta na guerra sem fim por Stalin, pelo socialismo e pela expansão internacional do Pacto de Varsóvia. Que aí é também muito interessante essa referência que aparece pra gente, né, da Guerra Fria, do lance de que estava lá no momento, né, Eisenhower estava na presidência dos Estados Unidos, a questão de bombas atômicas, então aquela ideia de corrida espacial também aparecendo, e de repente os soviéticos, né, apresentam que eles têm um indivíduo que é uma super-arma, né, então vão até parar com, né, o processo de o projeto lá nuclear e tal, o processo de desenvolvimento de armamentos nucleares, porque os soviéticos agora têm, né, o super-homem ao lado deles. Lembrando aí que nós temos, né, ao lado da União Soviética. E você tem aí também esse lance interessante do símbolo aí, né, em vez de usar o vermelhão lá e tal, predominante do comandante, você tem a questão aí de um uniforme cinza e ao mesmo tempo o símbolo lá da foice e martelo, que é muito também, né, relevante para vocês aí. Uma coisa também interessante é de que, né, lá o título original nos Estados Unidos é Superman Red Son, né, que seria Filho Vermelho. Então essa ideia de que acho que um trocadilho do Carilho, não só pela questão lá, né, do filho de Krypton, do Sol Vermelho, né, que se eu não me engano é o que retira os poderes dele, assim como a Kryptonita, né, e também é porque o Sol Amarelo dá força para ele, o Sol Vermelho tira força, não é isso? Você que é um quadrinhista aí, né, um viciado no quadrinhos, que nem meu irmão também aí vai me falar, é isso mesmo ou eu tô errado? Né, pelo que eu tô lembrando aqui agora, porque eu acho que eu não preparei muito bem então aí, mas eu acho que sim, porque é interessante que, né, tem toda a mitologia do Superman aparecendo aí também, tem Lex Luthor, tem Lois Lane, tem Lana Lang, tem Jimmy Olsen, tem Perry White, tem toda essa galera, né, e tem também aí, não
só do Clarim Diário, mas tem também a galera super, né, que é o caso aí da Mulher Maravilha, Princesa Diana e o próprio Batman também que aparece. É muito interessante, além da presença aí, né, de outros vilões e também até, né, de vilões e tal, mas também a presença de heróis, né, que, como Lanterna Verde. Só que tem toda essa questão também lá da participação de vilões como Bizarro, como Brainiac, mas é interessante o jeito que vai sendo desenvolvida pelo Mark Millar essas relações aí com, né, a mitologia do Superman, digamos, característica tradicional aí. Uma coisa interessante também é essa imagem aí, que é quando, né, depois ele salvar lá um satélite soviético que estava caindo na atmosfera lá dos Estados Unidos, né, no território dos Estados Unidos, ele vai lá, ele consegue segurar o satélite, né, salva lá para o mar e tal, mas cai a bola lá enorme que tem lá, né, do planeta diário, e aí ele consegue com a mão salvar ali a bola, né, e é claro, salvar essa criança linda e maravilhosa, e pegando também a sua bexiga cor vermelha, cor de comunista. Olha que coisa, essas pegadas que aparecem também aí, né, nas imagens que o desenhista e o próprio, é claro, o roteirista fez, né, vale muito a pena também você sacar nisso aí. E olha que coisa interessante que você tem aqui, né, o Super-Homem com o Batman, e olha o, né, eu vou sair da frente do Super-Homem aqui, mas olha que coisa interessante o uniforme do Batman, que ele tem lá como se fosse uma touquinha, aquela para proteger, assim, uma lãzinha para proteger do frio, né? E eu acho que, não sei se foi o desenhista que falou, pô, todo mundo tirou sarro desse uniforme do Batman, mas eu achei que seria legal, porque coitadinho do Batman, vai passar frio aí e tal. Então tem essa história, né? Você vai ver lá um dia que você lê esse quadrinho, mas vale a pena que o Batman, ele enfrenta o Super-Homem na base, é claro, da inteligência. Tem a origem do Batman também, que eles, né, colocam lá relacionado à União Soviética, bem interessante também. E é muito legal também essa referência de que, assim como lá no Batman Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, também aqui você tem o Batman dando umas porradas aí no Super-Homem. Que é aí que eu acho que reforça o lance do Sol Vermelho e tal, de retirar as forças dele, se eu não estou enganado. Então você confirma isso aí para mim nos comentários. E também muito interessante aí que recentemente, né, a DC Comics ela vem fazendo várias adaptações para desenhos animados, né? E teve essa adaptação também do Superman Red Son, né? A versão estrangeira e a versão em inglês, e também essa referência que aparece para vocês aqui, a cara, o Stalin aí, né? Conversando com o Super-Homem. É legal também, é claro que lá, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho os quadrinhos, mas você tem essa ideia de que o Super-Homem vai evoluindo, vai ficando mais velho, então tem toda essa questão também, né? Dele aos poucos querendo mais poder também. E para você aí que estava acompanhando, é claro, né? Que eu tô falando dos quadrinhos aqui, esqueci de falar, só falei dos autores, mas é da Panini Comics, né? Panini Books aqui, que é mais, né? Porque ela envolve justamente uma coletânea aí de 172 páginas de uma minissérie, né, completa. Então, lembrando aí, né, essa história do Super-Homem, que então, ao invés de chegar lá no interior dos Estados Unidos, ele teria chegado lá no interior da Ucrânia, né, numa fazenda coletiva lá soviética, e foi criado por camponeses lá. E agora vamos dar uma olhada nos quadrinhos. Aí, se você quer conhecer um pouco mais dos quadrinhos, vamos lá então olhar, né, um pouco mais, né, por dentro então os quadrinhos. Vamos comigo. Aê, tá vendo aí comigo? Ó, né? Ó, altos defeitos especiais aqui para vocês. Bom, esse eu tenho aqui encadernado, então, muito legal. Quem tiver a oportunidade, é claro, de adquirir esse, apesar que eu acho que só vai encontrar esse mesmo, né? Mas, você tem lá o Lex Luthor, né? É interessante também aqui no começo, só, desculpa a bagunça, mas no começo tem a reprodução de alguns... como se fossem posters, né? Além da introdução do Tom DeSanto, né? Que é o cineasta lá também associado, se eu não estou ligado, ao X-Men, né? Os filmes do X-Men. Mas Camarada de Aço, né? Cuidado, todos saúdem nosso camarada de aço e a utopia do proletariado. Tá aqui também, ó, que os nossos inimigos acautelem-se. Só existe uma superpotência agora, que é a União Soviética. Bom, mas se liga aí que interessante para vocês, né? Que a gente tem essas referências aqui, ó. Tipo, ó, o desenho também é interessante, que é a primeira parte, que é uma parte mais parecendo um desenho dos anos 50. Ó, o Lex Luthor, que vem essa história de que ele precisa, é um super gênio que precisa derrotar o Superman, então, né, visto como essa arma soviética. Tem esse lance lá, quer ver? Vamos pegar aquela imagem que eu mostrei para vocês. Olha que imagem linda, impactante, maravilhosa, né? Vamos dar um pulo aqui para mostrar também o Batman. Ó. Tem até a questão lá, né, que envolve, deixa eu ver se eu acho aqui pra gente, da origem do Batman também. Cadê aqui? Ó, a origem do Batman, né? Dos pais sendo assassinados e tal. E aí depois, né? Ó, o Batman aqui também, gente. Tá vendo? Batman lá aqui.
Bom, mas vale muito a pena, ó. Tem o Bizarro também, que é aquele super-homem, né? Monstro, super-homem ao avesso lá e tal, né? E aí o super-homem combatendo ele. E mais pra frente aí a gente tem, né, a morte do Stalin, também é interessante. Tem essa questão do Brainiac, pra quem, né, tá acompanhando aí. Deixa eu ver se eu coloco aqui só um pouquinho mais pra cá, ó. Acho que talvez seja melhor. Ó, mudei de lugar agora aqui pra vocês. Mas o Brainiac, você vê o Brainiac aqui, queria ver pra quem conhece o Brainiac, aquele, né, computador alienígena super inteligente lá. Ai, vê se estou certo. Tem o Crypto, o cachorro Crypto, e por aí vai, né? Então é muito interessante pra vocês. Deixa eu ver se eu acho a Mulher Maravilha, não ela aqui, mas ela aqui embaixo, a Mulher Maravilha, né? Aparece também, ó, os dois voando, os dois viram amiguinhos. E ele meio que manipula ela. E o Batman que aparece aí, já, né, muito louco. O Batman já aqui batendo no Super-Homem, ele vai começar ó, uma porrada. Como é que você faz isso? Aí tem o lance da luz vermelha lá. Bom, mas é interessante também você pegar mais pra frente. Deixa eu ver se eu acho aqui o Lanterna Verde também, que vai aparecer. Gente, vale muito a pena. São os personagens tipo Hal Jordan e tal. É muito interessante. Esses quadrinhos assim... É bem legal, e no final tem, né, pelo menos nessa edição aqui, tem uma série de esboços, né, mostrando para quem curte desenho aí, como, né, foi desenvolvida toda a criação aí, né, deixa eu dar uma olhada aqui só no negócio, como foi desenvolvida toda a criação, né, dos personagens, né, da estética do personagem também, ó, Batman Coffee, né, que aparece aí para vocês, dessa forma, né, com a coisinha aqui, ó. Ele tá falando, ó, tudo que tive que aguentar muita zoação dos amigos por conta desse chapéu, mas ainda quero esse design. A Rússia é fria, por que o Batman não pode ter, né? Isso aí os esboços de Dave Johnson. Tem o Super-Homem também, tem essas versões aí, né, da Mulher Maravilha e tal. Tem várias versões do Super-Homem, tipo Super-Homem mais velho, ó, o Hal Jordan, Lanterna Verde, o Super-Homem, ó, Herói do Proletariado. Cara, é bem legal. Esse quadrinho e o Batman, outra versão lá que ele teria desenvolvido também inicialmente, sem o chapeuzinho. Bom, mas vale a pena, quem tiver a oportunidade aí, Superman, entre a foice e martelo, né, nessa ideia justamente, numa realidade alternativa que o Super-Homem, então, seria um herói, né, comunista, então, né, uma visão bem interessante e como o autor trabalha, né, isso também é muito legal aí para você acompanhar. É isso aí, se você gostou então desse vídeo aí de Prof. Elvis História em Casa, quadrinhos, lembra, é claro, pô, já deixa o seu like aí também, é claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, compartilha aí com a galera e deixa o seu comentário também, fala aí, olha, tem esses quadrinhos aqui também muito louco, eu gosto, Prof. Elvis, fala aí, você tem ele aí? Não, não tem? Ó, vamos ver então adquirir, a gente vai também comentar esse quadrinho especial para você. É isso aí, até a próxima dica de quadrinhos com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais.